Graça e paz, nós estamos iniciando a nossa segunda aula do Panorama do Novo Testamento. Panorama do Novo Testamento, segunda aula, primeira parte da segunda aula. Ontem nós demos aí um resumo acerca aí dos 4 evangelhos, do livro de Atos, e agora estamos começando as epístolas paulinas. Como já falei, as epístolas paulinas, na verdade, ela leva o nome do destinatário. Então, quando ele escreve aos irmãos de Roma, leva o nome de Carta de Paulo aos Romanos, ou Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu a Epístola aos Romanos para apresentar as doutrinas cristãs, para que eles pudessem sondar aí, estabelecer o alicerce da fé cristã, da doutrina, da base cristã. Então, os temas teológicos mais importantes na carta de Paulo aos Romanos, você vai encontrar salvação, você vai encontrar justiça, justificação da fé, a própria fé, né, onde tem a tremenda revelação, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, a redenção, a propiciação, a santificação. Romanos foi o livro que mais influenciou a reforma da igreja, a história da igreja, especialmente a vida de Lutero, né? Então, olha só, Romanos começa capítulo 1, versículo 1 e 2, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Só que esse versículo 1 e 2 já dá um estudo tremendo, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. Esta tem que ser a nossa consciência, a consciência daquele que tem um chamado do Senhor Jesus Cristo, tem que entender que ele é servo, tem que entender que Jesus é Senhor e nós somos servos, né? Nós temos que nos colocar na posição de servo. Tem que ser chamado, separado por Deus e ter a consciência de que é servo. O livro de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, foi escrita aí em meados do ano 56, 57, né? Entre esse período do ano 56 a 57. Escrito antes de alguns dos evangelhos até, e Paulo aqui nesse momento ele está em Corinto, e ele vai mandar uma carta. Você sabe que o desejo dele sempre foi ir pregar em Roma, né? Ele sempre teve o desejo, e na própria carta ele expressa esse desejo. Romanos capítulo 15, verso 24 a 26, Romanos 15, 24, ele diz: quando partir para a Macedônia, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Ele sempre teve desejo de ir para Roma, sempre teve desejo, o foco, o alvo ministerial de Paulo era pregar em Roma, porque a concepção da época, olha só, Atos capítulo 20, versículos de 1 a 3. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então a gente observa aqui exatamente nesse ponto que ele começa a escrever para Roma, que ele começa a escrever aí, que tem esse propósito de escrever aí para a igreja de Roma, né? A igreja como um todo ali, nessa visão de poder mandar uma carta, compartilhar com eles aí os pontos doutrinários. Paulo tinha o planejamento, o propósito de ir para Roma. E nesses 3 meses que ele está ali, ele escreve várias cartas. Coríntios também vai ser escrito nesse período, nesse meio. Paulo tensionava visitar Roma e em um futuro próximo, então ele escreveu a fim de preparar, abrir caminho para chegar até lá, né? E ele tinha um pensamento muito interessante, que se ele não pregasse, a igreja iria mergulhar em heresias.
E não foi Paulo que abriu a igreja de Roma ou que inaugurou a igreja de Roma, mas ele declara: desejo ir ver-vos depressa, desejo compartilhar convosco alguma coisa, né? Roma foi a única carta que ele enviou que não tinha sido ele que tinha aberto, tinha fundado a igreja, tinha iniciado a igreja. Paulo só chega em Roma 3 anos depois da carta aos Romanos e chega numa condição de prisioneiro, né? Quando ele está preso e vai ser julgado. Olha só, quando ele está escrevendo, capítulo 5, verso 1 a 4 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então, o tema central da carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. A palavra-chave, então, desse livro se torna justiça, porque é onde ele vai abordar a justificação pela fé. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, vai nos dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então aqui justamente que ele coloca essa posição da justiça, né? A posição da justiça. E por isso que esse se torna o versículo-chave. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A carta de Paulo aos Romanos está fundamentada nisso, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo escreve Romanos e parece que era primeiro para si próprio. Ele viveu tão intensificado isso, né? É como a espada de dois gumes, que primeiro cortou ele para depois atingir aos outros, né? Vivenciando, primeiro a espada corta para o lado dele. Algumas curiosidades da carta. No capítulo 16, quando ele está encerrando o último capítulo, versículo 1 e 2 diz: recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Aqui a gente observa que quem leva a carta e quem vai pregar, ministrar e vai falar sobre a carta é a irmã Febe, essa mulher que levou a carta aos Romanos, né? Ela passa por Corinto, ou ela está em Corinto com Paulo, e olha só a estrutura nos nossos dias. Isso aqui estaria no começo da carta, né? As recomendações por meio de quem? Febe estava em viagem para Roma e ele está fazendo uma carta de recomendação. Nessa carta de recomendação, ele está dizendo para recebê-la como ministra, ele está dizendo para recebê-la como se estivesse recebendo a ele, né? Tanto é, e aqui no versículo 22, saúda-vos eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Versículo 22 vai nos mostrar que Paulo escreveu por um escriba, né? Paulo ditou e Tércio foi quem escreveu, quem na verdade passou aí para o pergaminho, né? É claro que o autor é Paulo, mas quem redige é Tércio. Paulo usou então de um escriba. Outros temas importantes que a gente encontra na carta de Paulo aos Romanos. Primeiro, salvação. A salvação em 3 aspectos: no passado, no presente, no futuro. No passado, antes de ser salvo, no sentido da penalidade do pecado. No presente, no sentido do poder do pecado sobre a vida e sobre a libertação. O pecado não mais terá domínio sobre nós, né? E no futuro, da presença do pecado, porque no céu não tem pecado. Então isso está na carta de Paulo aos Romanos, e não num texto específico, mas
a ideia da carta, o contexto da carta, né? E nos três aspectos, Paulo está dizendo, segundo lugar, a justiça, a justificação, a fé, a redenção, a propiciação e a santificação. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito teológica e tudo isso está na carta, né? É um livro-chave para a reforma da igreja, para a revelação aí da reforma de Lutero. Lutero dizia que a carta de Paulo aos Romanos era o livro mais importante do Novo Testamento. Tanto é que 95 teses estão fundamentadas em cima dessa carta de Paulo aos Romanos. As 95 teses são fundamentadas na Epístola aos Romanos. Foi a carta de Paulo aos Romanos que despertou Lutero para a justificação pela fé, que despertou Lutero para os preceitos da reforma, né? A essência da reforma. E através da carta de Paulo aos Romanos, nos mostra que tem um caminho de salvação para pregar o evangelho. Isso é muito interessante, que só em cima da carta de Paulo aos Romanos a gente consegue apresentar o plano de salvação. Então a gente pode começar apresentando, quando você quer evangelizar alguém, marca essa estrutura para você poder evangelizar, né? Para evangelizar alguém, o início do caminho é Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Esse é a porta de entrada, o início da caminhada, mostrar que somos pecadores, somos falhos, dependemos de um Salvador. Mediante essa margem desse texto, você pode até escrever na frente de Romanos 3,10, Romanos 3,23, porque depois que você leu 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer, você vai para Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituídos? Fora, longe, afastados estão da glória de Deus. E aí, se você quer escrever na frente de Romanos 3,23, Romanos 5,12, daqui você vai para Romanos 5,12, que nos diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então você começa dizendo que não há nenhum justo, você mostra que todos pecaram e destituídos fora estão da glória de Deus, e mostra também que a consequência do pecado é a morte. Daqui você vai para Romanos 6,23, que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito. Dom gratuito, é pela graça, você não precisa fazer nada, só confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você quer ser um evangelista, você tem que ter essa ordem em mente. Começa com Romanos 3,10, de Romanos 3,10 vai para Romanos 3,23, de Romanos 3,23 vai para Romanos 5,12 e Romanos 5,12, Romanos 6,23. E aí, então, a gente observa que daqui a gente pode até voltar para Romanos 5,8. Romanos 5,8 nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí o plano de salvação, Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, versos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, né? Os dois passos. Em primeiro lugar, crer com o coração. Em segundo lugar, confessar com a boca. Porque no reino espiritual, ele é movido por palavras. Então, tem que haver a declaração, tem que haver a confissão. O reino espiritual tem que ouvir. A pessoa tem que vir e declarar com a boca que ela aceita, que ela recebe Jesus como Senhor e Salvador único, pessoal da sua vida. Romanos 10, 13 vai nos dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, através dessa estrutura de Romanos, você pode aí mostrar o plano de salvação a qualquer pessoa e concluindo aí realmente que todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Tem que invocar. E invocar é falar, declarar em voz alta. Se quiser falar do Evangelho, anota então essa sequência aí na beira ou até na continuação do versículo. Depois de Romanos 3,10, vai para Romanos 3,23, depois de Romanos 3,23, Romanos 5,12, depois de Romanos 5,12, Romanos 6,23, depois você volta para Romanos 5,8, Romanos 10, 9 e 10 e Romanos 10, 13. Essa estrutura evangelística que vai te proporcionar falar de Jesus a qualquer pessoa. Existe um livro que se chama, um grande clássico, O Totem da Paz. E o Totem da Paz vai mostrar um povo que tinha um conceito de que o traidor era o herói. E aí, quando chegaram para pregar o evangelho e falaram que Judas tinha traído Jesus, eles começaram a glorificar a Judas. E, de repente, as duas tribos começam a brigar e os missionários querem até ir embora, mas conversa com eles e eles dizem, então, sobre paz. Então, eles alegam que, para ter paz, tinha que entregar uma criança como fiança, uma tribo a outra. E aí começa uma choradeira, e aí então eles têm que entregar a criança, e exatamente ali que a gente vê o fator Melquisedeque, exatamente ali que a gente vê a forma de Deus se revelar em cada geração. A criança que foi entregue é Jesus, né? Ele é o totem da paz. Então é muito interessante a gente observar o fator Melquisedeque em cada uma das culturas, em cada uma dos conceitos. Vale a pena também você ler esse livro, grande clássico evangelístico, Totem da Paz. Alguns versículos que a gente pode destacar na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. Então aqui nós observamos grandes verdades no livro de Romanos. É o livro, na verdade, que tem toda uma linguagem para alcançar todas as classes, todos os povos. Romanos vai nos falar de dois tipos de paz. Vai falar da paz do homem para com Deus e a paz de Deus para com o homem, onde na verdade a única forma de recebê-la é
estando em Cristo Jesus. Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 6, a tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvida. Porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então Paulo está falando aqui acerca do legalismo. Acabou a lei, né? Não tem mais um dia específico, ou o que pode comer, o que é proibido comer. Paulo conseguiu ser um cristão se desfazendo tanto do legalismo, como do farisaísmo, como da lei. Quer comer, come, mas não julgue quem não come. Não quer comer, não coma, mas não julgue quem come. O apóstolo para os gentios passou por meio dos judeus, saiu de fariseu dos fariseus, mas aceitava e estava em constante resiliência, em constante adequação, em constante mudança, em constante transformação. Vale destacar também 2 capítulos sensacionais, que são esses dois aí, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, capítulo 15 e capítulo 16. Olha só, capítulo 15 são algumas instruções à igreja. Cristo dá-nos o exemplo de abnegação. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O apostolado e os propósitos de Paulo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, e a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. E dessa maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco,
Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isso e havendo-lhes designado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E Paulo conclui a carta aos Romanos fazendo a indicação de diversas mulheres, a citação de diversos no ministério, no capítulo 16. Recomendações, saudações e votos. Recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado, saudai a Ápiles, aprovado em Cristo, saudai aos da família de Aristóbulo, saudai a Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor, saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, Pátrobras, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis o que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e como suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdamos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta vos escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erastro, procurador da cidade, também um irmão quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então você observa aí a forma como Paulo conclui a carta.
A Bíblia Plenitude, ela traz aí um resumo histórico em cada abertura de cada carta, muito interessante. Então ela coloca, por exemplo, autor Paulo, data 56 depois de Cristo, tema a justiça de Deus no Evangelho de Cristo, palavras-chave, justiça, fé, justificação, lei e graça, bem congruente com o que a escola tem apresentado, né? Contexto histórico. Quando Paulo escreveu Romanos, por volta do ano 56, ele ainda não tinha estado em Roma, mas vinha pregando o evangelho desde a sua conversão no ano 35. Durante os 10 anos anteriores, ele tinha fundado igrejas através de todo o mundo mediterrâneo. Agora estava chegando ao fim da sua terceira viagem missionária e esta epístola é, portanto, uma declaração madura de sua compreensão do evangelho. Em Roma, a igreja havia sido fundada por outros cristãos, desconhecido para nós, mas ver forasteiros romanos em Atos 2:10 e Paulo, através de suas viagens, conheceu muito a respeito dos crentes de lá. Ocasião e data. É mais provável que Paulo tenha escrito Romanos enquanto estava em Corinto, no ano 56, fazendo uma coleta para ajudar os cristãos necessitados de Jerusalém. Ele planejou ir a Jerusalém com essa coleta e depois visitar a igreja em Roma. Depois de ser revigorado e apoiado pelos cristãos de Roma, planejou viajar para a Espanha para pregar o evangelho. Ele escreveu para dizer aos romanos sobre a sua visita iminente. A carta provavelmente tenha sido entregue por Febe, como é a recomendação do capítulo 16. Propósito. Em vista de seus planos gerais, Paulo escreveu para apresentar-se a uma igreja que nunca tinha visitado. Ao mesmo tempo, ele apresentou uma declaração completa e ordenada dos princípios fundamentais do evangelho que ele pregava. As características. Romanos é comumente considerada a maior exposição da doutrina cristã em qualquer parte das Escrituras. Contém um desenvolvimento ordenado e lógico das profundas verdades teológicas. Está repleto de grandes temas da redenção, a culpa de toda a humanidade, nossa incapacidade de merecer favores de Deus, a morte redentora de Cristo e o livre dom da salvação para ser recebido apenas pela fé. Como Paulo não tinha visitado Roma, a epístola não trata problemas locais específicos, mas contém ensinamentos gerais aplicáveis a todos os cristãos de todos os tempos. Através de toda a história da igreja, as explicações de Romanos têm animado muitos avivamentos quando as pessoas têm se tornado conscientes da magnificência de Deus e da sua graça para conosco. Então você vê aí essa síntese aí, continua mais falando sobre o Espírito Santo em ação, Cristo revelado, aplicação pessoal e qual o conteúdo da carta de Paulo aos Romanos, que num panorama vale a pena a gente observar isso. Agora vamos então para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O autor, claro, foi Paulo, nascido aí no ano 5 depois de Cristo, se converteu no ano 35, estava aí com média de 30 anos quando se converteu, e Romanos, Paulo escreveu depois da terceira viagem missionária, mas 1º e 2º Coríntios é dos anos 52 a 55, embora alguns colocam na mesma data da carta aos Romanos. Dos anos 52 a 55, Paulo estava parado em Éfeso e ele então vai escrever a carta para a igreja de Corinto. No livro de Atos, isso significa dizer capítulo 19, né? Olha lá, capítulo 18, Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Capítulo 19, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto estado por Demétrio. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns dos discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. É nesse contexto que agora ele para em Éfeso e vai escrever para Corinto. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita para corrigir
algumas divisões que ele viu, né, para corrigir alguns problemas da igreja local. E responde a várias perguntas concernentes à idolatria, à ordem de culto, à liberdade, ao casamento, aos dons espirituais e à ressurreição. Ele vai atribuir um capítulo inteiro à ressurreição e também a questão da contribuição das ofertas. Coríntios é, na verdade, um local onde as igrejas foram fundadas, né? E elas vão ser fundadas aonde? Aqui em Atos 18. Atos 18, nós vamos observar aqui nessa viagem missionária. Então ele não podia ter escrito quando ele estava na viagem, porque ele acabou de abrir, aí começam os problemas, ele fica sabendo dos problemas, ele está na outra cidade, ele escreve então para Corinto. Olha só, Paulo em Corinto e em Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava nas sinagogas e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade a homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, porém a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia, da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então aqui a gente observa justamente, ele passa pela igreja de Corinto, faz ali muitos discípulos e estabelece. Paulo funda a igreja de Corinto aqui nesse capítulo 18 de Atos. E depois que Paulo saiu de lá,
surgiram várias questões de vida, né? Olha só, capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 9 a 11. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. As dissensões na igreja em Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então Paulo recebeu a informação que estava tendo divisão, dissensão na igreja de Corinto, e ele está escrevendo na igreja que ele fundou, que ele estabeleceu alguns discípulos para que eles entrem em acordo, para que eles tenham aí um equilíbrio em todas as coisas. Depois que Paulo saiu, Apolo chega, e Apolo era mestre na palavra, mas até então ele só conhecia o batismo de João, e Apolo vai apresentar Cristo no Antigo Testamento, e pelo jeito não houve muita aceitação, né? Começou aquela disputa, não, mas eu sou seguidor de Paulo, não, eu sou de Apolo. Tanto é que no capítulo 7 da carta de Paulo a Coríntios, ele vai falar: ora, quanto a essas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui, na verdade, já era um outro recado que ele tinha recebido. Mas você vai ver ele falando justamente, uns são de Paulo, outros são de Apolo, mas a importância de sermos de Cristo. Então, através aqui dessa forma que ele começa o capítulo 7, vai nos parecer que ele recebeu uma carta deles, vai nos parecer que ele recebeu uma informação das discussões. Ora, quanto a estas coisas que me escrevestes. Então ele recebeu uma carta, e aí agora nesse capítulo 7, ele vai relatar acerca das coisas do casamento, das dúvidas e tudo mais. Bom, aí então a gente observa a importância da carta de Paulo aos Coríntios, corrigindo aí algumas instruções, corrigindo aí algumas dúvidas, algumas questões que aconteceram na igreja. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar a carta de Paulo a 1 Coríntios e também falar da carta de Paulo a 2 Coríntios. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.